Vozes de Luz. Começa agora. Programa Espírita Vozes de Luz. Vem com a gente se iluminar. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Era FM, que já está aqui coladinho no programa Espírita Vozes de Luz. Boa noite a todos os espectadores que já estão aqui com a gente pelo Facebook, pela página do Facebook Vozes de Luz. Oi, gente, é sexta de novo! Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, como vocês podem ver, mais uma vez, sou eu quem está aqui assumindo a mesa de som. Portanto, o programa hoje vai até meia-noite, tá? Então, se preparem. Lilian, deixa eu só tentar arrumar aqui o... Eu acho melhor você tentar ir um pouquinho mais pra... Não, ao contrário. Pra cá. Ao contrário. Aqui tá pegando bem aqui em você. Aqui? Eu acho que tá legal. Um pouquinho mais, se você conseguir. Consigo. Só pra não te tampar, né? Pelo amor de Deus, estrela da noite, né, gente? Precisa aparecer, né? É isso aí, gente. Muito boa noite. Hoje, como vocês podem ver, o Júlio e a Pri tiraram umas férias, mais que merecida, né? Estão ali sofrendo, né? Com a água de coco, né? Com as lagostas. Que tristeza. Mas é isso aí, Júlio e Pri. Um beijo pra vocês. Aproveitem as férias. E nós estamos aqui com o substituto da Priscila, Michel Souza. Obrigada, viu, Michel, por estar vindo. Gente, ele tá de boininha, olha que estiloso. E a voz de luz de hoje é com muita alegria e com muito amor no coração que a gente recebe essa voz de luz maravilhosa que eu amo tanto e todo mundo sabe disso. Lilian Bernardes. Aê! Beijo, gente. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada. Boa noite, Thaís. Boa noite, Michel. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando pelas ondas do rádio e também pelo Facebook e pela internet. Boa noite a todos vocês. Aê, muito bom. E hoje nós temos um tema aqui muito bacana que vai ser tratado, que vai ser abordado pela Lilian. E que é caridade para com os criminosos. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, já pode ir digitando aí que o Michel vai passar aqui pra gente. Quem tiver algum comentário também pertinente a esse tema, vai ser muito bem-vindo. Então, é muito bom estar com vocês aqui essa noite. E é claro que vai ter sorteio de livro, né? E o livro que será sorteado hoje não está ao contrário, né? Então, vocês estão vendo ao contrário aí, que é As Surpresas da Cidade Espiritual, Nosso Lar, que é um comentário feito por Isabel Scocchi e Marco Antônio Vieira da obra de André Luiz, O Nosso Lar. Então, quem tiver a fim de ganhar, de levar essa obra para casa, comenta aí, eu quero, cruza os dedos que no final do programa faremos o sorteio. E para a gente começar, faremos a nossa prece inicial. Eu vou fazer a prece? Você. Eu faço. Eleita. Gente, eu fui escolhida aqui, tá? Sem pressão nenhuma, assim. Então, faremos a prece inicial. Vamos lá. Então, eu convido a todos que estão nos acompanhando neste momento, que já estão aqui ligados no programa Espírita Vozes de Luz, onde estiverem acompanhando esse programa, que possam se acalmar agora, serenar os pensamentos, relaxar as tensões, buscando uma conexão com a espiritualidade amiga, com o nosso Mestre Jesus, e que através dessa conexão consigamos compreender tudo aquilo que for exposto através da voz de luz da noite. E por essa oportunidade bendita, Pai, somos muito gratos por estar aqui, mais uma vez, levando esclarecimentos oportunos a todos, através dessa doutrina maravilhosa e deste canal de comunicação, e por essa oportunidade de servir, Pai. Te agradecemos imensamente, Mestre Jesus. Que tenhamos todos uma noite de muita luz e que todos já possam se sentir envoltos de bons fluidos, de boa energia, e que tudo aquilo que for exposto aqui seja utilizado no nosso dia a dia como benefício da nossa evolução.
Obrigada, Pai, mais uma vez e que assim seja. Gente, é que eu tô acostumada, na verdade, a ficar lá, perguntando, não fazendo nada. Então, eu tô toda atrapalhada aqui com a mesa, mas tá tudo certo. Vamos lá, gente. Sigamos. O som tá ok, gente? Parece que eu não tava ouvindo o meu microfone. Lilian, fala um oi aí de novo. Oi, tudo certo? Tá tudo ok? Bora lá, então. Gente, o tema que vai ser abordado aqui hoje, caridade para com os criminosos, um tema proposto aqui pela Lilian. Eu acho que é um tema muito bacana, acho que até pra atualidade, né, Lilian? Porque a gente tem visto tanta coisa na televisão, não é? E aí a gente se coloca ali numa situação em que se a gente não se policiar e se a gente não falar sobre, a gente acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos, né? Às vezes nos comentários, nos pensamentos. Eu acho que a doutrina espírita... Não reflete sobre o comportamento. Exato. Eu acho que a reflexão é muito importante acerca de tudo. E foi um tema muito bem colocado. Inclusive, já tive a oportunidade de assistir a palestra da Lilian desse tema. E ela aborda de uma forma muito bacana. E a gente vai trazer esse tema para essa noite. Para a gente começar, Lilian, eu acho que seria bacana, né, como é caridade para com os criminosos, e parece que a gente vê essas duas palavras juntas, a gente fala, mas parece que não está combinando? Será que é possível? Mas por que eu tenho que ter caridade com aquele que só faz o mal? E aí a gente, né, se coloca nessa posição de juiz muitas vezes. Começa abordando, então, né, o que é a caridade. Eu acho que seria bacana começar por aí. Esse é um tema que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, para quem quiser depois dar uma olhadinha, acompanhar. Então, no capítulo 11 é o item 14, tá? Interessante que o capítulo 11 vem falar justamente do amar ao próximo como a si mesmo. Vamos escolher quem que é o próximo que eu amo. Esse eu amo. Aquele eu já não sei. O criminoso, vou ter que pensar muito. Então está justamente inserido dentro desse capítulo, já é para nos chamar a atenção mesmo, de alguma forma, né? E ele vem falar então de caridade para com os criminosos. Então, começando, como a Thaís falou, por caridade. A caridade é algo que normalmente a gente pensa como doação. Pensa caridade, pensa doação. Estamos lembrando em doação. Normalmente a gente escuta aquela situação assim, é porque o fulano doa uma cesta básica todo mês para aquela família carente. Então, nossa, ele é muito caridoso. Ou aquela senhora, né, ela dá um jeito de ajudar aquela família com remédio que eles precisam. Nossa, uma mulher tão caridosa. E a gente vai associando caridade com doação. E principalmente doação material. Né? Não que isso não seja importante. No contexto em que nós estamos ainda inseridos nesse mundo hoje, nesse plano que a gente está hoje, isso do assistencial, eu costumo falar que ainda é válido, né, Thaís? É muito importante, é necessário. Faz muito bem para quem doa e também para quem recebe. E claro, se for realizada aí a tal doação com amor, com boa vontade, então com certeza a gente está no exercício, sim, da caridade, do amor, com toda certeza. Mas, vamos pensar a caridade como nos propõe a doutrina espírita. De que jeito que a doutrina espírita vem nos apresentar a tal da caridade? Então, para isso a gente vai buscar lá em Kardec, no Livro dos Espíritos. Kardec, na pergunta 886, ele foi muito feliz na pergunta que ele fez. Porque ele pergunta justamente sobre a caridade, o que é caridade, o que significa, como entendia Jesus. Como Jesus entendia a caridade, né? Não sobre a nossa ótica, né? Então é muito interessante, quer dizer, né? Realmente Kardec era fantástico. Kardec é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. Ele fazia umas perguntas ele cutucou assim, fundo. Então não era qualquer coisa. Ele queria saber da caridade, mas como a entendia Jesus. E olha só a resposta que ele obtém. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias,
e perdão das ofensas. Vejam que ele não colocou nada de material nessa resposta, né? Nada de material. Então isso prova pra gente que caridade é muito além disso que a gente está acostumado a falar como caridade. É muito mais amplo o conceito. Se a gente quiser buscar ser caridoso da maneira que Jesus entendia o que é ser caridoso, a gente tem que se pautar nesses termos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Aí a gente começa a pensar, nossa, benevolência, né? Quem que é o benevolente? Benevolente é aquela pessoa que tem boa vontade, é aquela pessoa, boa vontade para com o próximo, é aquela pessoa que tem a afabilidade, a doçura. Eu gosto sempre de falar isso, Thaís. Está no Evangelho, afabilidade, doçura. E a gente, às vezes, se perde tanto na maneira de falar com as pessoas, não é bem assim? Às vezes não é nem o que a gente fala, mas a forma como a gente fala e a pessoa recebe, isso tem muita força, né? Então, chega até a dar uma desestruturada na pessoa que está recebendo, né? Exatamente. Às vezes a gente, com essa mania de querer ser muito sincero, não é? Não é por aí, a gente tem que ser sincero, mas a gente tem que fazer isso com amor. É verdade. Em tudo a gente tem que pôr amor. É verdade. Então o benevolente é esse que consegue ter amor em todas as situações. Na sua fala, nas suas ações, nos seus pensamentos. Então a atitude dele é sempre pautada no amor, é sempre voltada para o bem. Principalmente isso, sempre voltada para o bem. Então ele tem aquela boa vontade para com o próximo. Benevolente é aquela pessoa que a gente fala bondosa, mas realmente bondosa. A pessoa, quando ela é realmente bondosa, ela o é em qualquer situação. Sempre. Que faz aquele bem sem esforço, né? É tão natural. Espontâneo, natural, exatamente. Sem esforço nenhum, é isso mesmo. Então essa é a pessoa bondosa, aquela pessoa que olha para os outros e consegue ver o bem. Consegue perceber o bem nos outros, consegue entender que todo mundo tem aquela centelha divina, né? Todos nós temos. Então a pessoa benevolente, ela consegue ver isso, porque isso existe dentro dela. A gente não consegue ver lá fora aquilo que a gente não tem aqui dentro. É fato, é fato. Eu costumo sempre dizer isso, se a gente está sempre vendo o negativo, vendo o problema, vendo o erro, sendo maledicente, cuidado, porque é isso que a gente está carregando aqui dentro, com certeza, é isso que está realmente fazendo parte de nós. Então eu só consigo ver isso lá fora. Se é disso que meu coração está cheio, eu só consigo ver isso lá fora, não tem jeito. Eu não consigo ver o bem porque ele não existe aqui dentro. O benevolente consegue. Mas o benevolente também foi uma conquista dele, né, Lilian? Exatamente. Né? Às vezes a gente olha tanto o criminoso, vamos dizer assim, e a Lilian vai explicar também quem seria esse criminoso, né? Mas às vezes a gente olha também uma pessoa boa, é como se ela já tivesse nascido dessa forma. Tá pronta, assim, né? A gente não para pensar que foi realmente uma conquista, um trabalho e de vidas, né? Não só dessa vida, mas um trabalho, foi um processo até que ela... Então, isso significa que todos nós podemos, através do esforço, de observarmos, né, as nossas atitudes, ser benevolentes também e conquistar isso. Todos nós podemos. Isso é muito importante de colocar. Legal. Porque imagina que bom, né? Quando finalmente a gente conseguir tratar todas as pessoas, o próximo, independente de quem seja, com benevolência, não é? É sinal de que nós estaremos aí muito evoluídos. E como a Thais muito bem colocou, todos nós podemos alcançar essa virtude. Mas ele fala mais. Ele fala que a gente, né, a resposta traz benevolência para com todos. Sem exceção. Sem exceção. Não colocamos vírgula, não tem. Indulgência. Ele vem falar de indulgência. Indulgência para com as faltas alheias. E a indulgência é uma das virtudes mais maravilhosas que existem. Com certeza, a indulgência. Porque a indulgência, ela consegue justamente
colocar-se no lugar do outro, ter empatia, sabe como é? Se colocar no lugar do outro, pensar como é que o outro pôde, de alguma forma, chegar à situação que chegou, fazer o que ele fez. E o indulgente, se necessário for, é só dar uma olhadinha no Evangelho que fala sobre indulgência, viu, gente? E diz o seguinte, se necessário for, ele desculpa o erro do outro. Mas ele desculpa, Thais, não é aquela desculpinha assim, tá sei bom, lá, né? Vai ver, vai ver que ele não estava bem hoje. E logo em seguida a gente já fala assim, mas também nunca está bem, né? Mas também tem tanto problema. E continua assim nessa situação. Não, o indulgente não. Ele desculpa mesmo. Ele é sincero naquilo que ele está falando. Ele está falando aquilo com verdade. Por quê? Porque ele se colocou no lugar do outro. Ele teve amor para olhar para o outro. Né? Então ele teve empatia, ele teve amor. Ele se colocou no lugar, ele percebeu a situação e por isso ele consegue realmente dar uma desculpa plausível, séria. Eu costumo dizer que o indulgente é aquele que é o extintor de incêndio. Sabe, extintor? Então, a hora que está tudo pegando fogo, né? Ele vem, acaba com aquele fogo. Cabe a nossa reflexão agora, Lilian, quem somos nós, né? Se nós já Nesse somos, papel. Se nós já somos aquele que risca o fósforo e joga, se a gente é aquele que quando tá pegando fogo a gente vai dar aquela banadinha para ver se aumenta, ou se a gente é aquele... O extintor. O extintor. Já tá indo lá apagar esse fogo. O extintor. O indulgente é o extintor. Que legal. Com toda certeza. E essa reflexão, eu diria que a gente é um pouquinho de cada um hoje ainda, infelizmente. Às vezes a gente acredita que já é extintor, mas aí felizmente a vida traz oportunidades e a gente se pega às vezes meio que, puxa vida, hoje eu não fui extintor. Podia ter sido, mas eu não fui. E esse exame de consciência é tão importante, não é mesmo? Porque hoje a gente já busca, pelo menos, se preocupar um pouquinho, né? Puxa, não foi legal, não foi bom. Não devia ter feito desse jeito. Porque errar, gente, a gente ainda erra muito. Mas o importante é colocar a reflexão. É buscar essa reflexão, é buscar se conhecer. Eu ainda não sou indulgente como eu gostaria. Mas eu já sou um pouquinho. E eu vou melhorar, não é? E a oportunidade vai voltar. E a oportunidade todo dia está aí, batendo na nossa porta. Para a gente ser indulgente, que, como eu disse, é com certeza uma das virtudes mais belas que existe. E para ser indulgente não precisa de nada material também, vejamos, também, hein? vamos colocando, nada disso precisou de não precisou doar nada para ser indulgente, né? Não precisou passar o cartão, não precisou pegar a cesta básica, não precisou nada. Precisou apenas ter amor. Verdade. Porque no fim das contas, caridade é isso, né? É amor. Então, em todas essas virtudes, em todas essas situações, são situações pautadas pelo amor. Então é isso que precisa. Que é a lei de Cristo, a lei do Pai, a lei de amor. Lei de amor. Então, e além disso. E aí tem mais. Tem mais, gente. Tem mais, gente. Além disso, a resposta lá para o Kardec traz também o perdão das ofensas. Perdão das ofensas é aquilo que quando a gente faz também, e é de fato, não é da boca para fora, né? O tal do perdão meia boca. Eu perdoo, mas não passa na minha frente? Perdoo, mas olha, eu te perdoo, você vai se velar com Deus. A justiça de Deus não falha. A justiça divina não falha. Daqui tudo bem, mas de Deus você não escapa. Então, o perdão, quando a gente consegue de fato fazer com que ele aconteça na nossa vida, a gente dá um passo bem maior do que a gente está acostumado em relação à nossa evolução espiritual. O passo é grande, é grande. Isso é muito importante, é um passo muito importante. É um passo muito grande, na evolução. porque para perdoar, a gente tem que fazer um esforço tão grande para passar por cima de tanta coisa ruim que a gente tem, como o orgulho, por exemplo, aquele bichinho feio, horroroso, que mora ainda aqui dentro. Então, quando eu quero de fato perdoar, eu tenho que conseguir
pisar um pouquinho nesse tal desse orgulho, pelo menos um pouco, para passar por cima e olhar a situação de outra forma. E olhar para o outro e perceber que o outro, ele faz aquilo que ele acha certo. Ele faz aquilo que ele pensa ser o melhor, ou o mais correto para ele, dentro do nível evolutivo que ele se encontra, dentro da maturidade espiritual que ele tem. Eu não estou falando que a gente é melhor, que a gente é pior, não. Somos diferentes. E o que acontece? É que geralmente a gente espera do outro aquilo que ele não tem para dar. A gente espera que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça. Mas que na verdade ele não está preparado. Ele não está preparado, ele ainda não tem essa maturidade. Então ele não responde dessa forma. Então onde a gente sofre, porque a gente fica lá dando murro em ponta de faca. Criando né? expectativas. Ilusão, expectativa daquilo que não vai acontecer. O outro não está pronto, não está preparado para esse tipo de coisa, para ser como você quer. E quando finalmente, então, como eu dizia, a gente consegue passar por cima do nosso orgulho, tem que ser como eu quero, e enxerga que o outro é como ele é, então a gente consegue perdoar. A gente consegue se colocar no lugar do outro. Muitas vezes perceber no outro alguém doente, que precisa de ajuda e que essa ajuda pode ser nossa, não é? Alguém ainda imaturo espiritualmente, pode ser. E que a gente pode ajudar a crescer, se a gente quiser de fato, se a gente passar por cima do nosso orgulho, se a gente quiser mesmo seguir esse caminho, trilhar esse caminho de Jesus, vamos lembrar? Nosso guia e modelo. Então, por isso que é fantástico quando Kardec pergunta como a entendia Jesus. Por quê? Porque ele sabe que é esse o caminho que a gente vai ter que seguir. Então tem que ser como ele entendia. Eu quero ser caridoso, mas tem que ser caridoso como Jesus entende que seja caridade. Por quê? Porque ele é o nosso guia e modelo. E então é que isso que eu vou seguir. É esse o rumo. Então é por isso que ele buscou dessa forma maravilhosa. Então veja, gente, como cresceu, né? Nossa! A tarde da caridade. Não é? Era tão mais simples, né? Tava entregando bom. Uma cesta básica até ontem, não é? Nossa! Tá bom. Olha isso. Voltamos a dizer, feito com amor, tudo é válido, tudo é importante, tudo está nos posicionando no caminho do bem. Tudo isso. Mas vamos ter em mente, vamos ter no coração, principalmente, que caridade vai muito além. É benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. É isso. Essa é a caridade. Essa é a caridade. Então nós já entendemos o que é a caridade. Uma parte aí dessa passagem, né? Caridade, dessa frase, caridade para com os criminosos. Bem compreendido, né, gente? A Lilian coloca de uma forma que eu acho que fica tão claro para todo mundo. Espero que sim. Ficou, né, gente? Muito bom. Concorda, gente. Concorda. Concorda. Ela é a voz. Não, mas é sério. Caridade, ok. Mas e criminoso? E é mais difícil. Porque assim, se a gente pegar criminoso, a primeira coisa, eu não sou criminosa. Imagina, criminoso é aquele e tal. Né? Defina criminoso pra gente, Lilian. Vamos tentar, de alguma forma, falar sobre isso. Mas você falou uma coisa importante aí, né? Eu não sou criminoso, né? Será? Será mesmo que nós não somos? Depende. Hoje é dia da reflexão aqui, hein? Hoje a ideia não é nem solucionar dúvidas, a ideia é colocar reflexões, gerar reflexões para todo mundo, que quando acabar o programa, é deixar todo mundo refletindo acerca de tudo isso que está sendo colocado Duvidar, aqui. A gente vai começar a fazer perguntas. A gente vai inverter as coisas aqui. Mas será mesmo que nós não somos? Será, Vamos refletir sobre isso também. Vamos lá, então. Mas falando de criminosos, é difícil, viu, gente? A gente ter que falar sobre o que é um criminoso. Se a gente procurar rapidamente pensar sobre isso, vamos dizer assim, olha, criminoso é aquele que infringe as leis. De alguma forma, infringiu uma lei. Então, ele passa a ser um criminoso. Aquele conjunto de leis que existem como normas aí da sociedade, se infringiu essas leis, passa a ser um criminoso. Mas, para dar um completo, né, entendimento aí do assunto, é difícil. Precisaríamos de
sabe? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 desse programa. E trazendo psicólogos, terapeutas e toda essa gente aí para entender um pouquinho da mente do criminoso, do que se passa com ele. Então eu costumo fazer um exercício contrário, sabe? Um exercício diferente. Vamos pensar, vocês que estão nos ouvindo aí pelo rádio, vocês que estão nos acompanhando nessa live e todos nós aqui no estúdio, vamos imaginar por que é que nós não somos criminosos ou não nos consideramos criminosos. Por quê? Então vamos fazer algumas suposições, imaginar aí algumas coisas. Vamos supor, vamos imaginar que quando eu fui gerada, eu fui muito querida, eu fui muito amada. A minha família me esperava com muita ansiedade, com muita vontade, com muito amor. Vamos imaginar que quando eu era criança, eu fui lá buscar o pão na padaria, o padeiro devolveu um troquinho a mais. Aquele troquinho a mais. E aí eu cheguei em casa toda feliz, que estava com mais dinheiro do que tinha levado. Mas eu tive uma mãe que dizia assim, olha, isso não é seu. Isso não te pertence. Aquele homem, ele levanta de madrugada, ele levanta muito cedo, ele dá um duro danado para ganhar esse dinheiro. Isso não te pertence, vai lá e devolve. Vamos imaginar que quando a gente estava lá na casa da nona, eu adoro falar na casa da nona, porque eu tive nona, acho que muitos de vocês tiveram, e a minha nona era assim, bem séria, sabe? Bem firme conosco. Então vamos imaginar que a gente estava lá na casa da nona e tinha aquelas moedinhas meio perdidas, né? A gente olhava aquilo, mas a nona sempre ensinava, não mexa no que não é seu. Então a gente ia perguntar primeiro, né? De quem são essas moedinhas, né? E já sabia da resposta, a gente já ia perguntar feliz da vida, porque sabia que ia ganhar. E aí ela olhava, via as moedinhas, tá, isso aqui é meu, pode pegar para você. Tudo que a gente queria ouvir, né? Mas a gente perguntava, porque ela era firme e nos educou assim, dessa forma. Mas vamos imaginar que eu tive família, que eu tive amigos, que sempre foram ótimas influências, ótimas. E sempre me deram muita força para que eu estudasse muito, para que eu procurasse a porta estreita e não a porta larga. Sempre dizendo para mim, olha, estuda, busca, vai atrás, não fica atrás do que é muito fácil, não, muito simples, porque isso pode te complicar. Busca o teu caminho, estuda bastante. E com isso eu busquei, vamos supor que eu tenha conseguido um bom trabalho, vamos supor também que ainda na época de escola, eu estudei numa escola ótima, uma ótima escola, que eu tive professores excelentes, e professores que iam além, e que estavam realmente preocupados com seus alunos, e que quando viam algum aluno com alguma dificuldade, com algum problema, posicionava todos os outros em ajuda àquele que tinha o problema. Fazer com que todos os demais se preocupassem com aquele que tinha qualquer tipo de problema e ajudasse. Vamos supor que a vida foi fluindo, eu tive uma religião desde pequenininha, desde sempre, que me pautou na moral do Cristo, desde sempre. E tive um bom marido, e tive bons filhos, enfim. Tudo aquilo, todas as situações sociopolíticas, econômicas, favoráveis. E alguém pode estar pensando assim, olha, eu não tive nada disso. Foi muito problema, tive uma família terrível, uma família totalmente desestruturada de todas as formas que você puder imaginar. E eu sou diferente de todos eles. E eu procurei o meu caminho certinho. Então significa que nada disso que você falou, interessa. Porque se a pessoa quiser, ela vai buscar o caminho do bem e pronto.
Pode ser. Pode ser. Mas vamos imaginar, principalmente, que em tantas e tantas outras encarnações, talvez eu já tenha enveredado pelo caminho do crime. Em tantas e tantas outras encarnações. E com certeza colhi as consequências, porque as consequências virão, de qualquer forma. De qualquer forma. Elas sempre virão. É lei. A gente pode, Thaís, claro, amenizar essas consequências. De acordo com a nossa postura, com o que a gente está semeando hoje, a gente pode sim aliviar essas consequências, mas elas existem, elas virão. Porque Deus está nos castigando? Não, nunca, não. Estamos apenas tendo a oportunidade de aprender que aquilo não é bom. Então, quando essas consequências chegam, é a oportunidade da gente refletir e compreender que tudo aquilo que a gente plantou estava errado. Foi mal, estava errado. Então, supondo que eu já tenha sofrido essas consequências e hoje o meu espírito esteja fortalecido nesse sentido. Então, hoje, a hora que eu escuto falar de crime, aquilo me causa até uma aversão. Uma aversão. Exatamente. Por quê? Porque hoje eu já não tenho mais essa fraqueza. Isso eu já superei. Nesse ponto, meu espírito já está fortalecido. Mas e o criminoso? Então, pensando em tudo isso que a gente falou, em todas essas situações que podem, sim, né, influenciar de alguma forma alguém, levar de alguma forma alguém mais fraco espiritualmente falando ainda, a se posicionar no mundo do crime, a enveredar pelo mundo do crime, sim. Alguém que espiritualmente falando, principalmente, ainda traga tantos e tantos tipos de fraquezas, né? Ainda seja aquela pessoa que tenha a necessidade, por exemplo, de ter dinheiro, de ter carros. A qualquer custo, a né? qualquer custo, exatamente. Ou então uma predisposição aí para o vício e também acaba enveredando aí pelo caminho do crime, porque uma coisa acaba levando a outra, naturalmente. Então, tudo isso pode acontecer. Se a gente pensar que tudo isso pode acontecer, veja, a nossa visão tem que começar a mudar, a prestar atenção que essas pessoas, na verdade, ainda são pessoas doentes que precisam de ajuda, e não o contrário. E qual é a nossa posição perante o criminoso? Porque o principal desse texto aqui no Evangelho é isso, é a nossa reflexão. Qual a nossa posição perante aquele a quem nós consideramos criminoso, aquele que de alguma forma está infringindo a lei? Como é que nós nos comportamos perante o criminoso? Então, quando aparecem aquelas coisas, né, terríveis lá na televisão, aquelas tragédias, aquela situação horrível, vamos imaginar aquela pessoa que matou pai e mãe para ficar com herança, e que quando é entrevistado, a gente olha para aquela pessoa é fria. Ela é fria. E ela fala exatamente como ela cometeu o crime, de uma forma que a gente olhando para ela, a gente fala assim, meu Deus, se duvidar ele faria de novo. Olha que frieza. Como se fosse um ser realmente de outro mundo e como se nós nunca, em existências, porque o Espiritismo nos traz, né, para essa reflexão de que nós não somos seres criados apenas agora, que essa não é a nossa primeira encarnação, né? Isso. Que todos nós somos criados iguais. Exato. Eu achei muito bacana isso, Lilian, que você colocou, porque realmente acho que abriu um leque, abriu uma possibilidade, né, da gente refletir mais a fundo acerca disso, porque hoje a gente vê esses criminosos, agora cometendo, né? E nós, em encarnações anteriores, também fizemos. Talvez não a mesma coisa que eles, mas isso. Também fizemos de coisas forma, assim, erramos. que hoje a gente julga ser a coisa mais abominável, nós também já fizemos coisas abomináveis, né, na nossa ótica. E o que é muito importante, eu acho que também a gente colocar, Deus coloca sempre irmãos mais avançados ali para ajudar aqueles que estão menos evoluídos a seguirem.
Quando nós estávamos errando, tanto quanto esses irmãos, né, que estão ali fazendo isso hoje, alguém estava ajudando a gente. Com certeza. Alguém estava estendendo a mão pra gente. Exatamente. Ou nós não teríamos caminhado. Ou nós não teríamos caminhado. Então, caramba, alguém teve caridade para comigo em situações, né, dessa forma. Então, por que não, né, a gente olhar assim, poxa, mas eu também, sabe? Eu também fiz até coisinhas pequenas, como você citou, mas, né, eu sou ser milenário, então vai saber o que eu fiz, vou ajudar. Né? Vou ser instrumento nesse caso, né? Trazendo essas ovelhas. Né? Exatamente. O Evangelho, inclusive, fala isso que a Thaís está colocando. Ele fala assim, ó: amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite, olha aí, Deus permite, olha a palavrinha que ele usa. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Ensinamento. Então, que posição a gente vai tomar? É uma escolha nossa, né? A escolha do programa passado, olha lá que você falou sábado. Porque essa questão é verdade, a escolha é nossa. Disso, a escolha. Porque se o objetivo é evoluir, e todos vão evoluir, né? O que a gente pode fazer para ajudar? E a gente pode fazer para ajudar. Então, se a gente colocar nessa condição de juízes, a gente não vai estar contribuindo. Pelo contrário. Só apontando o dedo? Só apontando. A gente vai estar atrasando essa evolução que seja do nosso ser e nossa. Porque como fala aqui, Deus permite para que nos sirva de ensinamento. Sim. Então, quer dizer, se a gente não entender que é dando a mão que todo mundo cresce, a coisa não vai funcionar. Não vai funcionar. É isso. Deixa eu só colocar uma manda lá. Uma colocação aqui, um comentário da Lucelena. Gente, colocar uma colocação é redundante. Eu faço isso também. Eu vou colocar uma coisa que não é colocada, não, também não posso. Um comentário da Lucelena. Lucelena, muitíssimo obrigada. Ela está sempre aqui acompanhando o programa. Um beijo para você, obrigada, tá? Pelos seus comentários. Ela disse assim: Chico perguntou a Emmanuel o que era um criminoso e ele respondeu: somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Isso mesmo. É isso mesmo. Em algum ponto, então veja, a gente vai chegar nisso também. Deus permite justamente para nos ensinar. Quer dizer, então nos ensinar de que forma? Primeiro para a gente ver que aquilo não é bom, aquilo não funciona, não é? Aquilo está prejudicando a pessoa e prejudicando outros ao seu redor. Então isso já é um grande ensinamento para mim. E além disso, é para nos ensinar a ser melhores, dependendo da escolha, como disse a Thaís, da escolha que nós fizermos. Se eu escolher ser cristã, e é isso que eu estou procurando, e é esse caminho que eu quero seguir, é isso que eu quero aprender, então eu vou olhar de uma forma diferente. Vai doer? Ai, cada vez que eu vejo aquelas coisas na televisão, não tem como não doer. Não tem como, a gente sofre, a gente sente. Não tem como, mas eu tenho que refletir. O que Jesus faria? Não é isso que eu estou procurando? Então, o que Jesus faria? Ele teria caridade para com os criminosos. E o que é caridade? É benevolência, é indulgência, é perdão das ofensas. Então, vamos nos observar. Se quando eu me deparo com um crime, ou eu percebo essa situação aí do criminoso, se nesse momento o que bate em mim é raiva, é ódio, eu deixo ainda acender esses instintos animais em mim, né? Então, eu não estou sendo cristã, de forma alguma. Tá? Como eu ouvi no caso da tragédia lá de Suzano, dos meninos, alguém que disse assim, nossa, tinha que pegar um desse assim, pegar ele vivo e ir cortando pedacinho. Gente! Ô, gente! Como que é isso? E é aquilo que a gente ouve muito. É bandido. As pessoas enchem a boca para falar. É bandido, tem que morrer. Não presta, não serve para nada. É o câncer da sociedade. Tem que morrer. Acabou. Tem que ir eliminando esse povo. A gente cansa de ouvir isso.
E como bater no peito e se dizer cristão numa situação dessas? De que forma? Onde está a benevolência? Onde está a indulgência? Onde está o perdão das ofensas? Então veja, se a gente se comporta dessa forma, quem é mais criminoso perante as leis divinas? Quem? Vamos pensar? Uau! Aquele, É uma ótima pergunta, hein, Lívia? aquele que não sabe nem o que é lei divina? O que você está falando? O que é isso, lei divina? Sabe? Você vai falar para ele de Deus, de leis divinas, de reencarnação, de semear, colher. Não, para. Não está preocupado com nada disso ainda. Não quer saber de nada disso, não entende nada disso. Ou nós, que continuamos sempre seguindo. Voltou. Que seguimos sempre falando em caridade, em perdão, em amor, em indulgência, benevolência. Quem é mais criminoso nessa hora perante as leis divinas? É uma reflexão importante para a gente. A gente acha que não é criminoso. Será que eu não sou criminosa quando eu estou sendo maledicente, quando eu estou querendo mal ao outro, quando eu deixo despertar o ódio, a raiva em mim? Será que eu não estou sendo criminosa com a minha consciência, que é onde estão as leis de Deus? Será que eu não estou sendo criminosa nesse momento? Mais ou menos. E a gente já pode refletir sobre isso, né, por todo o nosso dia. E eu falo que a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque às vezes a gente vai no centro e ouve sempre os mesmos temas, né? E ouve sempre falar, às vezes, algumas coisas, poxa, mas eu já vi uma palestra sobre isso, É porque a gente precisa realmente gravar isso, né? E refletir. E a doutrina espírita ela é maravilhosa porque ela nos traz, né, essa reflexão. E a gente pode colocar isso durante o nosso dia. E eu vou contar aqui por que eu estou falando isso. Porque quando eu vi a palestra da Lilian aqui na nossa casa, no Caminho de Luz, que ela falou exatamente como ela está falando aqui. Naquela semana da palestra, um dos políticos que estavam ali sendo investigados, um político, né, o vice-presidente, Michel Temer, naquela semana ele foi preso. E quando eu vi a reportagem dele, né, que, Michel Temer foi preso, então as notícias são só essas, né? Quando eu vi essa reportagem, na hora, eu tive aquela coisa, sabe aquela que sobe. E bem feito, opa, peraí, calma. Mas parece que me veio a palestra da Lilian inteira na cabeça. Porque assim, tudo aquilo que você colocou na palestra, naquele momento, porque fica gravado, né? Por mais que às vezes no dia seguinte, não lembro direito o que a Lilian falou e tal. Mas no momento certo, parece que aquelas palavras tomam força, né? E elas vêm. E naquele momento me veio tudo aquilo que você tinha falado. Mas caramba, eu vou julgar? Será mesmo que o que ele está precisando nesse momento é de julgamento? Será que se eu emanar pensamento, se eu emanar energia negativa para ele, não vai piorar a situação? Porque ele precisa realmente, nesse momento, de caridade. Ele precisa, nesse momento, de ajuda, né? E aí eu comecei a refletir tudo aquilo. Eu senti vergonha, sabe? Eu senti vergonha de mim mesma. Eu falei, gente, como assim? Eu não posso. Não deixei de pensar, né? Mas aquilo me fez com que eu não desse sequência comentando ou falando com outras pessoas. Então, olha como é importante. Isso que você colocou é fato, porque em relação a políticos é onde a gente mais falha. Eu falo por mim também, viu, gente? Principalmente por mim. É onde a gente mais falha. Talvez por, sabe, uma sequência de anos e anos e anos. E acho que desde que eu sou criança que eu escuto sempre as mesmas coisas sobre, né, política, políticos. Então isso vai mexendo um tanto com a gente que a gente vai cansando. E meio que algumas vezes esquece do que mais importa. Né? O que mais importa. Você pode não gostar das atitudes da pessoa e ser contra essas atitudes. Mas a gente tem que ser caridoso. E rezar numa situação dessa é rezar. E em todas as situações que a gente vê como crime, em todas as situações, o nosso papel deveria ser justamente esse. Né? Eu não posso fazer nada para tirá-lo daquela situação. E também não é para pensar, nossa, coitado, não devia nem ter lei para isso. Não, as leis existem para serem cumpridas, sim. Se elas são boas,
ou ruins é outra história. É outra conversa, né? Que não cabe aqui a gente discutir. Mas elas existem para reeducar. Elas existem, as leis, para melhorar a situação na sociedade. Então, elas têm que ser cumpridas. E sim, ninguém quer passar a mão na cabeça, não. Quando a gente fala em ter benevolência e tudo mais, não é passar a mão na cabeça e querer tirar o problema. Não. Tem que arcar com as consequências. Tanto nas leis dos homens, quanto nas leis divinas. Porque é só assim que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente melhora. Então, isso tem que acontecer. Porém, a nós outros, que estamos vendo a situação, nos cabe a misericórdia. Nos cabe sermos misericordiosos. É isso que nos cabe. Que a gente tem que procurar, pelo menos tentar fazer. Procurar, como isso. você, né, teve aquele baque e se corrigiu. E muitas vezes a gente, né, sobe o sangue, a gente não se corrige, passa, mas quando cai, né, aquele pensamento, então é a hora de serenar. O e a gente vigiar, né? Serenar, né? Nossa. A gente falava outro dia sobre, né, a pessoa serena. Eu vou aproveitar o gancho para dizer aqui, é uma das virtudes que eu mais busco, que eu mais tento e que eu não tenho, mas que eu busco de fato, porque quando eu vejo uma pessoa serena, a pessoa realmente serena, gente, é muito maravilhoso, porque ela não tem esse problema, ela não tem que perdoar, porque ela não se ofende, então ela não tem que perdoar o quê? Como assim? Ela não se ofende, ela sempre compreende, ela sempre tem paciência, ela sempre tem empatia, ela se posiciona, né, numa luz tão grande. Ai, gente, todos nós vamos procurar a serenidade, que é a virtude top das tops. Com certeza. Pessoal, quem ainda não comentou, eu quero. Esse é o livro que vai ser sorteado hoje, dá tempo ainda, mas corre porque tá acabando. Faltam 10 minutinhos para encerrar o nosso programa. Então corre aí que dá tempo. Comenta aí, eu quero. Cruza os dedos e boa sorte. Eu preciso falar, tem mais coisa para falar. Tem mais coisa para falar. Lília, então chega a bota. Então, gente, assim... Acabou? Obrigada, gente. Não, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte agora, que mais que falar, o legal é exemplificar. Então, eu vou pedir licença para a Thaís para trazer 2 exemplos aqui que eu acho muito importantes, tá? Sobre isso de lidar com o criminoso de uma forma carinhosa, amorosa e tudo mais. E porque os exemplos são muito bons, porque mostram como a gente realmente pode. A gente não é pode. algo que está distante, Isso, não, a gente pode. Isso, a gente pode. Muito bem. Primeiro de um colega meu que trabalha comigo, para vocês que estão assistindo ou ouvindo, eu trabalho no fórum, numa sessão, num cartório criminal. E eu tenho um amigo que quando o reeducando, como a gente chama o réu, que já foi condenado e tudo mais, quando essa pessoa chega no balcão do cartório, geralmente essa pessoa chega muito nervosa, muito irritada, muito brava, né? Já chega muito, muito brava Exaltada. mesmo. Exaltada. Porque a gente sabe que ela está dolorida com ela mesma, com tudo aquilo que ela está passando, ela acha que ela vai chegar lá e todo mundo vai apontar o dedo e de novo mostrar o que ela fez e dizer, olha, eu sei o que você fez no verão passado, entendeu? E não é assim, mas a pessoa acha que vai ser assim. Então ela chega dessa forma. E quando esse amigo meu vai atender essa pessoa, ele vai, gente, com todo o amor que ele tem no coração, e ele é um cara solícito, educado, de boa vontade. E da mesma maneira que ele atende o nosso juiz, que é o nosso superior hierárquico, da mesma maneira ele conversa e atende a todos nós, os seus colegas de trabalho, e da mesma maneira ele atende aquela pessoa que está no balcão. Então, com toda solicitude, com toda gentileza, com toda boa vontade, que a pessoa, a hora que sai de lá, aquela pessoa que chegou brava, exaltada, nervosa, ela sai de lá dizendo para ele, Deus te abençoe. Porque ela percebe ali que existe alguém que não olhou para o que ela fez, mas para o que ela pode fazer de bom. Que enxergou, gosta de ser tratada assim, exatamente, que enxergou algo de bom nela, que tratou, que foi tratada
como merece, como uma pessoa, como gente. E isso pode fazer toda a diferença. Porque essa pessoa pode sair de lá com mais vontade de melhorar, de ser melhor, de fazer melhor, de buscar melhor. Por quê? Porque alguém deu esse voto de confiança para ela, na maneira como tratou, como a tratou. E esse colega meu, ele atende essa pessoa e depois ele vem pra gente feliz da vida, dizendo que, puxa, consegui resolver e essa pessoa vai conseguir o emprego que ela estava procurando, deu certo a certidão e tá, e contagia todos os colegas. Olha só, isso é ter benevolência, entendeu? Isso é boa vontade, afabilidade, doçura e tudo mais. E além disso, eu queria que vocês anotassem aí um nome que eu vou dizer, Antônio Carlos Malheiros. Ele é desembargador. Então procurem no YouTube, desembargador Antônio Carlos Malheiros. Vocês vão conhecer uma pessoa iluminada e maravilhosa. Eu tive a oportunidade de assistir um curso com o Dr. Antônio Carlos Malheiros. E nesse curso, ele fala da vida dele como voluntário desde os 13 anos de idade. Hoje, para vocês terem ideia, ele sempre, ele diz que faz esse tempo, como a gente tem que fazer um tempo também para fazer o bem. Ele tira a toga e veste a roupa de palhaço que ele vai fazer esse trabalho nos hospitais com as crianças internadas. E ele conta que quando ele ainda era advogado, um advogado que veio de uma situação financeira ótima em São Paulo, ele conta que ele estava fazendo trabalhos voluntários com meninos de rua. Então, eles à noite, eles iam para madrugada, iam para a rua em São Paulo, tentar conversar com esses meninos que moravam na rua para tentar recuperar de alguma forma esses meninos que estavam perdidos normalmente em droga. Ele encontrou um menino de 15 anos por quem ele teve uma certa afinidade. E cuidava também desse menino, como dos outros. E um dia ele viu esse menino na igreja de Santa Ifigênia. Quando ele ia passando, ele falou, o que ele está fazendo aí? Sei, era um menino grandão, que eles chamavam de trombadão, ele era bem grandão, e ele fazia isso mesmo, né? Era o tal do trombada, né? Trombava nas pessoas para roubar, para furtar. E ele viu aquele menino e falou, é o trombadão, o que ele está fazendo aí? E aí, a hora que o menino saiu da igreja, ele ficou esperando. Ele perguntou para o menino, o que você está fazendo aí na igreja? Depois vai lá, né? Furtar, o que você está fazendo aí? E o menino disse para ele, sabe o que é, tio? Eu estou rezando para aquelas pessoas, a hora que eu trombo com elas, elas não se machucarem, a hora que elas caem no chão. Pronto, né, gente? O homem já tinha né, um carinho por aquele menino. E aí isso aí bastou. E aí o que ele fez? Ele levou o menino com ele e disse, eu vou tirar esse menino dessa situação. Eu vou recuperar esse menino. Levou o menino para trabalhar no escritório que ele tinha, que vocês imaginam o escritório do homem como era. Levou para trabalhar e ele conta que o pessoal do escritório queria matar ele. Eu imagino. Queria que ele sumisse de lá, ele e o menino. Mas ele se manteve firme e o menino ficou trabalhando lá. Então o menino começou a trabalhar, o menino voltou para a família, que ele era filho de engenheiro e de professora, que tinham colocado ele para fora de casa porque não aguentavam mais. Voltou para casa, tudo caminhando certinho. E o menino teve uma recaída e voltou para as ruas. Ele foi atrás do menino. Ele trouxe o menino de volta e começou todo aquele trabalho de novo. E o menino teve outra recaída. E voltou para as ruas. E ele foi. Gente, ele foi atrás desse menino 8 vezes. Vocês vão ver isso no YouTube. 8 vezes ele foi atrás desse menino. Na última vez, ele pegou o menino pelo ombro, chacoalhou e disse assim para ele, eu não vou desistir de você. Forte, olhando no olho do menino. Aquilo de alguma forma abalou aquele rapaz. Ele percebeu que naquele momento o moço realmente se sentiu abalado. E daquela vez ele voltou e realmente foi a última. E ele percebia que aquilo estava sendo custoso, difícil para o menino. Mas ele não desistia, ele continuou, ele seguiu em frente. Talvez porque ele imaginasse, ele não vai desistir de mim. Então eu também não posso desistir.
E com isso ele seguiu em frente. E hoje esse moço é professor na Fundação Getúlio Vargas, Olha só. entre outras coisas. Ele conta ainda que um dia esse moço estava com ele, fazendo esse trabalho voluntário na rua, nas ruas de São Paulo, com outros meninos. E ele viu quando esse filho dele, porque passou a ser como um filho, abaixou para falar para um menino que estava ali alucinado, cavucando de 4 no concreto. Ele abaixou e falou para o menino: eu não vou desistir de você. Então eu acho que essa história de estudo para esse nosso assunto. Que lindo. A gente Lilian. não pode desistir. A gente não pode achar que tem que matar, que tem que acabar, que tem que extirpar. Não. Todo mundo tem jeito. Todo mundo está numa fase que pode sair dessa fase. E nós somos responsáveis por todas essas pessoas. Para dar a mão, para ter misericórdia, para ser benevolente, para ser indulgente, para ter perdão, para ser caridoso. Muito lindo. Nossa, acho que fecha com chave de ouro, merece palmas. Essa história é muito É bacana maravilhosa. e verdadeira. É, Muito e bacana. faz a gente refletir mesmo sobre como a gente está agindo e sobre a nossa possibilidade. E nós podemos, né, estender as mãos e ser instrumento Claro, da Thaís, regeneração. alguém pode estar pensando assim, mas ele já tinha um compromisso com esse menino de outras Não, vidas. mas pode não ser. pode ser, Pode mas ser. isso não. O fato é que ele não se negou Sim. a manter esse compromisso, a seguir em frente, sabe? Eu não vou desistir de você. Eu não sei. Será que nós faríamos isso? Difícil. Mas quem diz também que o nosso compromisso, às vezes, não é olhar o colega do nosso trabalho, ou alguma pessoa que a gente encontra na rua, que seja, e ajudar. Olha, Fazer o nosso e melhor. aí a escolha é nossa, que a gente, Escolha né, nossa. entra nisso de novo, é a nossa escolha. O que, que a gente quer? A gente pode se recusar, sabe? Não, eu não vou. Mas Jesus está contando com a gente. Ele Exatamente. está contando com cada um de nós, né? Para que todos nós possamos juntos aí evoluir. Somos o sal da terra. Somos o sal. Outro tema maravilhoso, maravilhoso, Lilian. Que legal. Vale também da passagem do bom samaritano, né? Sim. Não deixa de ser. Sim, Também. Não deixa de ser uma referência. Bem colocado, verdade. Michel. Lilian, chegamos ao final. Você tem algo ainda, alguma consideração final? Vixe, ó, tem o livrinho. Era até meia-noite, gente, mas acho que não, né? A Lilian tá cansada também, né, gente? Dodge. Né? Mas então é isso, maravilhoso, Lilian. Muito obrigada. Eu adorei também. Tá? A forma como você colocou, eu tenho certeza que ficou muito claro para todo mundo. É um tema para refletir. Tenho certeza que ficou aí muitos pontos de interrogação. Eu acho que cada um consigo mesmo, como que cada um está se portando, porque eu acho que é essa a reflexão. Essa reflexão. Porque a mudança que a gente pode fazer é em nós mesmos, né? Se a gente quiser ver um mundo melhor, a gente precisa começar a pensar se somos melhores mesmo, se a gente está fazendo a coisa melhor, né? Então, acho que essas oportunidades aí da gente poder falar e através da doutrina, né? Que é importante por esse motivo, nesse sentido. Então, Preenche, né? A doutrina preenche. E dá sentido às coisas, né? É. Muito bom, gente. É isso. O programa está chegando ao fim. E agora temos aqui a indicação do livro. Olha, Lilian gente, Bernardes, qual é a obra que você eu- trouxe para eu não indicar? Eu não trouxe obra. Que você trouxe mas, ela... Mas eu vou pôr pequenininho e depois você aumenta aí Sim. para mostrar, tá? Ok. O livro que eu quero passar para vocês chama Parábolas de Jesus. Sabe aquela coisa assim? Eu não li ainda. Tá, porque o livro chegou esses dias, Candeia me entregou esses dias esse livro. É um livro que com certeza vai nos encantar. São vários autores, cada parábola aí, né, escrita por um autor diferente. Entre eles a gente tem o Haroldo Dutra, a gente tem Raul Teixeira também. Tem muita gente bacana. E entre esses, um cara muito bacana que eu falo sempre, que eu adoro, que mora no meu coração, um cara que eu respeito muito, porque ele leva a doutrina de uma forma com comprometimento, sabe? Ele leva Kardec com amor e com comprometimento impressionante, que é o André Sobreiro, lá de Severínia. Então, o André também faz parte dessa obra, eu fiquei muito feliz. E aqui vocês vão ver o André com o livro
E a Thaís depois aumenta aí para que vocês possam ver. Infelizmente eu não passei em casa, Parábolas de Jesus. Eu não passei em casa, não deu tempo de trazer o livro. Direto do trabalho, mas é esse aí o livro. É um livro com vários autores, então com certeza vale muito a pena. Jesus, né, gente? Falando de Jesus, autores maravilhosos como esses, comprometidos com a doutrina como são, com certeza uma excelente leitura aí para todos nós. Com certeza uma ótima indicação. Tem na Candeia? Tem então, na Candeia. Quem quiser adquirir, isso, site, tem na Candeia. tem em Catanduva também, a loja física, é só isso. entrar e não tenho dúvida, será aí. uma ótima leitura e edificante, né? Vamos passar rapidinho, esse vamos passar, ficou bem mecânico. Vamos passar agora? Para a pressa. Os recadinhos. Agenda do Newton Stuck, as sessões de psicografia. A semana que vem ele vai estar no Rio Grande do Sul. Então ele vai ter aí uma semana lá para o sul. Pro sul. Vai passar bastante frio, né? Então a gente não colocou exatamente as datas aqui, né? Porque ele vai estar, eu acho que todos os dias ele vai fazer, né, a sessão. Mas quem tiver interesse, não sei se tem alguém do sul que está acompanhando a gente, pode perguntar que a gente coloca aqui quais são as cidades e as datas, os horários, onde vai ser as sessões, a gente coloca aqui com todo carinho, tá? E no dia 23, e amanhã vai ter sessão em Neves Paulista, assim, gente, eu estou acelerada, tá difícil conseguir. Amanhã, em Neves Paulista, às 5 horas da tarde, lá na Centro Espírita Gabriel Martins. Fazia tempo que não tinha mais, a gente tá morrendo de saudade. Mas é claro que tem pipoca. Tem pipoca. E pipoca com bacon ainda. Ai, aqui não é pipoca Deus básica assim, não. Aqui é incrementada. Dona Karen Liza, que fará pipoca pra gente. Karen, beijo. E o filme que vai ser exibido será Um Olhar do Paraíso. Não vi esse filme. Já assistiu esse filme? Não vi. Maravilhoso. Vou ter que vir para Ariranha novamente também. Tá feitíssimo o convite. Como assim? E é um filme, não é espírita, mas é um filme espiritualista, mas que deixa uma grande mensagem e que vem nos ensinar muitas coisas. Então, quem estiver assistindo, que for aqui da região, que for aqui da cidade, vai ser domingo, às 4 horas, aqui no Caminho de Luz, ao lado da Rádio Nova Era FM, tá? Rua Adalberto Neto, 565, e vai ter pipoca. É de Um Olhar do Paraíso. É de uma menininha. E no começo do filme ela é assassinada. Olha, já contei o começo do filme. Mas é o começo, não é o final. É o começo. E aí tem um desenrolar muito bacana. É muito legal mesmo, tá? E nessa segunda, no dia 15, a palestra no Caminho de Luz é com o Tarciso Felice, lá de Santa Adélia. E o tema é As 3 Lições da Caridade. Olha, Tarcísio, sintonia. Então teremos aí mais aprendizados sobre a caridade. E na semana que vem, a Voz de Luz é o nosso querido Rafael Alberto, lá do Allan Kardec, de Catanduva, que vai ser muito bem-vindo. Então fica o convite para todos voltarem, sintonizarem aí a Rádio Nova Era FM e também acompanhando pela página do Face. E semana que vem será Rafael, será Priscila e Júlio, porque nós não estaremos. Olha só. Semana que vem estaremos em Barretos. Não é isso, Michel? Tá. Que é já a Comené. Já chegou. Passou super rápido, né? 46ª Comenesp, Encontro das Mocidades, né, Espírita do Estado de São Paulo, aqui do DM3, né? Dessa região. E estaremos lá, né? Então, semana que vem não estarei, mas tenho certeza que vai ser um programa espetacular e de muita luz. A Lúcia Helena está falando que o André Sobreiro vai estar na Feira do Livro em Rio Preto autografando. Ah, bacana. O Michel tá passando aqui que a Lúcia Helena tá dizendo que o André Sobreiro vai estar na Feira do Livro em Rio Preto nesse fim de semana, é isso? Domingo, no domingo. Autografando esse livro, inclusive, né? Que a Lilian colocou aqui. Ele vai estar amanhã, é sábado, né? Amanhã é sábado em Urupês. Olha, Urupês também. No mês Se Deus espírita. quiser, estaremos lá amanhã. Ah, você vai também? Vou também. Um beijo para você, André, que já esteve aqui com a gente. Essa voz de luz maravilhosa que tanto nos inspira, inclusive, né? Para estudar. E é isso, gente. Então, recados dados.
faremos o sorteio do livro agora. Temos vários nomes. Lilian, faça essa gentileza. Que rufem os tambores. Boa sorte a todos. Vamos Qual é o lá. meu nome? Michel. Eu acho que eu devia, mas tudo bem. Pode olhar? Pode, por favor. Agora. Pode falar. Tem que tirar o óculos, senão não enxerga de pé. Eu não vou entender assim. Tem Charles. Pode passar pra cá. Acho que é Carlos, não é? É Carlos? Carlos Silva, será que é isso? Charles. Charles. Charles? Eu achei que era Charles. Charles Silva. Charles Silva. É o ganhador do livro Parabéns, de hoje. parabéns. Parabéns, Charles. Uma ótima leitura. Chama a gente aí no Não é inbox. tão perto assim não, a letra tá Não, gente, não dá pra entender muito, porque a letra pro Michel é terrível, tá? Mas parabéns, Charles. A gente vai combinar como essa obra chegará até você. Leu, passa pra frente, né? Que é sempre importante a gente não deixar aquele conhecimento ali guardadinho. É importante a gente passar e compartilhar. E é isso, Lilian. Muitíssimo obrigada. Eu amei ter você aqui de novo. Eu que agradeço todos vocês. Obrigada mesmo de coração. A Lilian sempre tão pronta, né? A gente sabe que ela corre, ela tá sempre cheia de coisa pra fazer, mas quando a gente fala, Lilian, me socorre, Lilian, ela fala assim, opa, tô junto, né? Ela dá aquela rebolada básica Isso e mesmo. tá aqui, né? Uma pessoa aí que, nossa, que eu tenho no meu coração pra todo sempre e desde sempre. Muito obrigada, muito Muito obrigada. obrigada, viu, por estar aqui. Michel, obrigada, viu, por estar aqui também, quebrar essa pra gente. Sim. E a todos que acompanharam, né, o programa Vozes de Luz, tanto pela Rádio Nova Era FM, tanto pelo Face, pela página. Muitíssimo obrigada por estarem conosco. Espero que todos estejam aí se sentindo iluminados, né, e todos envoltos aí dessas boas energias. Que a gente faz esse programa com muito carinho e com muito amor para todos vocês e para todos nós, né? E até semana que vem, né? Se Deus quiser, não eu, mas o Júlio, mas o programa Vozes de Ele vai Luz. estar bem moreninho, porque tomando sol no Verdade, Ceará. gente. É verdade. Ele vai estar todo bronzeado, né? Ele e a Pri. Um beijo para todos vocês. Lilian, você faz a prece final, por gentileza? Vamos mais uma vez levar os nossos pensamentos. Quem tiver a possibilidade nesse momento de fechar os olhos para nos acompanhar na prece, trazendo para nossa mente nosso querido Mestre Jesus. Possamos perceber essa figura amiga, querida, de tanta luz, nos envolvendo num forte abraço, nos transmitindo energias, fluidos, nos modificando interiormente. Possamos todos nós, nesse abraço iluminado com Jesus, desejarmos de todo o nosso coração a nossa mudança, a nossa renovação. Que possamos, todos nós, percebermos nos nossos dias, a cada dia, as tantas e tantas oportunidades de sermos melhores. Possamos abraçar essas oportunidades. Possamos dar o nosso melhor. Sempre buscando ser benevolente. Sempre buscando a empatia. Colocar-se no lugar do outro. Sempre buscando a afabilidade, a doçura. Sempre buscando a serenidade. Que ao final de cada dia possamos lembrar Santo Agostinho e fazer também a nossa reflexão, para que no dia seguinte possamos novamente recomeçar e sermos melhores. Que Jesus continue com todos nós, nos amparando, nos guardando, nos abençoando, nos intuindo, nos iluminando. Nessa noite em especial, que possa chegar ao coração de todos aqueles nossos irmãos recolhidos em penitenciárias.
possa vibrar na alma deles o amor de Jesus, a boa vontade, o desejo de mudança. E que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau. Tchau, gente. Vozes de Luz. Você ouviu? Programa Espírita Vozes de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. Vem com a gente se iluminar.